A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus, a sabedoria que vem do alto, através desse livro de Provérbios. Estamos nesses dias envolvidos em receber, em se apropriar, em adquirir a sabedoria do alto, porque Deus tem mais para nós. Deus tem mais para você, Deus tem mais para sua família, Deus tem mais para sua casa. Isso Deus vai fazer por meio da sabedoria, do conhecer espiritual que Ele tem para sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, declarar que você vai ouvir a palavra e vai receber abundantemente da parte de Deus. Pai, nessa hora apenas nos voltamos a Ti, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Tenho certeza de que o Senhor fala conosco. Por isso, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos para vermos o Senhor, sermos transformados por meio da Tua palavra. Sejamos edificados hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Não é por acaso que você está aqui. Deus te trouxe aqui porque Ele quer compartilhar com você da sabedoria dEle, em nome de Jesus. E essa sabedoria vai produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Se você crer, diga amém. Capítulo 19, aleluia, glória a Deus. Versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então veja, é melhor ser pobre do que ser, em outras palavras, rico, mal, porque fala coisas que são tortas, falam coisas erradas, falam coisas de morte e ainda é tolo. É louco, é insensato, entende? Então Deus está mostrando o seguinte, que não devemos, na verdade, caminhar na perversidade, fazendo o que é mal, mas sim, com certeza, fazendo o que é certo, é o que Deus tem para nós, né? Versículo 2, não é bom, presta atenção nesse versículo, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então veja, não faça nada sem você poder ter um tempo para refletir, um tempo que você para pensar se aquilo ali convém ou não, se aquilo ali é de Deus para você ou não. E a Bíblia diz que é pecado quando você é o quê? Precipitado, quando você precipita, quando você toma decisões sem refletir, sem orar, sem buscar o Senhor, sem perceber se aquele caminho é o melhor para você ou não, se aquilo que você vai falar realmente procede de Deus ou não, entende? Então a Bíblia está nos ensinando a sermos aqueles que avaliam antes de proceder, antes de fazer qualquer coisa. É aquele que reflete, aquele que avalia, aquele que pensa, aquele que deixa o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. Isso é que Deus deseja para nós, em nome do Senhor Jesus. 3. A estutícia, que essa sensatez, essa loucura do homem, perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. E às vezes as pessoas ainda se levantam, eles são maus, ainda se levantam contra Deus. Isso é o coração, com certeza, do ímpio, mas nós não sejamos assim, com certeza. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Você vai ver que tem 2 versículos, né, com a mesma fala, porque isso nos mostra uma ênfase. Não ande pelo caminho da falsidade, não ande pelo caminho da mentira. Por quê? Porque a mentira vai trazer consequências. O caminho da mentira não é o caminho que Deus tem para nós. Com certeza, Deus tem um caminho da verdade. Versículo 6. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos dos que dá presentes. Né? Então você vai ver que as pessoas gostam de estar perto daqueles que são generosos, daqueles que dão presente. Tem pessoas também que são interesseiras, que não sejamos assim, né? Nesse aspecto de bajuladores, né? Em nome do Senhor Jesus. 7.
Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança, né? Então você vê que os amigos saem ou fogem dos pobres, né? Mas não deveríamos ser assim. Nós somos aqueles que ajudam. Nós somos aqueles que, de fato, abençoam. Com certeza, aqueles que não têm condições. 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. Uau! E o que conserva a inteligência acha o bem. Então, se você ama a sua alma, então a Bíblia está dizendo, adquire entendimento. E o que eu estou falando não é do entendimento intelectual. O que eu estou falando nesses dias todos, se você tem me acompanhado, você tem me ouvido, o alvo aqui é que nós tenhamos um entendimento espiritual. O alvo de Deus é que a gente adquira a sabedoria que vem dos céus. Não um entendimento, eu sei agora o que a Bíblia diz. Não, mas é algo interior. É algo dentro. É uma revelação. Peraí, eu tenho um outro caminhar. Eu caminho como Jesus caminha. Eu ando nos passos do Senhor Jesus. Eu não estou aqui nessa terra apenas por passagem, simplesmente. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para ser diferente. Eu estou aqui para realmente ser uma expressão de Cristo nessa terra. Então veja, se você ama a sua alma, você deveria então adquirir o entendimento espiritual. Você deveria ser aquele que se preocupa com as coisas espirituais. E para você que eu estou falando aqui, com certeza, só o fato de você já estar me ouvindo aqui hoje, já mostra que você está em busca do quê? Do entendimento espiritual, de um conhecer espiritual. Então você que ama a sua alma, que você que quer ter uma alma sadia, uma alma próspera, como diz a palavra lá em João, né? Veja, você precisa então entender isso, que você deve buscar o crescimento espiritual. Nesses dias precisamos crescer espiritualmente. Tenho falado isso constantemente. Precisamos da inteligência espiritual. Precisamos do entendimento espiritual. Precisamos do conhecimento de Deus. Tenho repetido de várias formas, né? Em vários momentos, dando ênfase. Por quê? Porque é essa a ênfase do livro de Provérbios. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos ter revelação. Precisamos ter inteligência. Precisamos ter um bom proceder, precisamos ter bom senso, precisamos ser uma pessoa precavida, precisamos ser uma pessoa que conhece o Senhor, precisamos ser uma pessoa sábia. E isso tudo nós temos falado aqui repetidas vezes, porque esse é o alvo de Deus para nós, esse é o alvo para você. E eu creio que Deus te atraiu para estar aqui ouvindo esses dias a palavra da sabedoria, porque Deus quer te levar a um novo nível de entendimento de Deus, de conhecimento de Deus, de revelação de Deus. Essa tem sido a minha oração. Senhor, abre o meu entendimento, não me deixe ser cego, não me deixe ser tolo, não me deixe ser insensato, mas dá-me a sabedoria, dá-me o conhecimento, mas que não é simplesmente o conhecimento por si só, irmãos, mas é a revelação, aquela luz que brilha no nosso espírito, no nosso coração. É isso que faz toda a diferença. Então, o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Você quer viver bem nessa terra? Então, seja esse que conserva a inteligência espiritual, né? Como nós temos dito, muito se fala hoje sobre a inteligência artificial, mas nada se compara à inteligência espiritual, né? Porque a inteligência artificial é só o que o homem consegue colocar lá dentro. Não passa disso. Mas a inteligência espiritual procede do Deus que sabe todas as coisas. Então não há limites para essa inteligência espiritual, não é verdade? Por isso nós estamos buscando. Por isso nós estamos, nesses dias, voltando o nosso coração para buscar o Senhor. 9. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Mais uma vez, olha aqui como a Bíblia está falando contra a falsa testemunha,
contra a mentira. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Então, o insensato não deveria ter essa vida luxuosa e nem o escravo ser o líder, né? 11. A discrição do homem, ou seja, esse bom senso, essa sensatez, o torna longânimo, ou seja, paciente. Então, em outras palavras, quem é paciente é porque está sendo o quê? Sensato. Está tendo bom senso. Aquele longo ânimo. Aquela pessoa que não é estourada. Aquela pessoa que espera. Que tem longo ânimo. Esse está sendo sensato. Esse está sendo um homem de descrição. E a sua glória é perdoar as injúrias. E esse é outro ponto importante. Não tem como você avançar sem que você esqueça as pedradas que você já tomou. Sem que você perdoe. Eu não estou falando de ter amnésia. Nossa, não sei mais o que aconteceu com a minha vida no passado. Mas eu estou dizendo que essas coisas do passado não te prendem mais hoje. Aquilo que fizeram contra você já não tem mais poder na sua vida. De te segurar, de te prender, de te angustiar, de te entristecer. Por quê? Porque você perdoou. Você precisa ser alguém que perdoa, porque quem perdoa esquece, e quem perdoa vai avançar, como diz Paulo diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as coisas que estão diante de mim. Então só tem como nós seguirmos em direção àquilo que Deus tem para nós se nós esquecermos. Então a glória desse homem sensato é perdoar as injúrias, aquilo que o feriu, ou aqueles que o feriram. Entende? Versículo 12. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a erva. Né? Então, quando tem um favor do rei, uau, então isso é algo glorioso. Né? 13. O filho insensato é a desgraça do pai. E um gotejar contínuo, as contendas, né, da esposa. Então veja, um filho insensato é uma desgraça para o pai. É muito sério isso. Mas também as contendas, as contenções, que são contendas, as rixas de uma mulher, é como um gotejar contínuo. Sabe aquela gota que cai e não para? Fica só caindo, e aquilo ali vai trazendo uma irritação enorme, porque não para. Isso é o gotejar, não é? Que em nome do Senhor Jesus, irmãs, vocês não sejam assim para com seus maridos, ok? Mas também maridos não sejam assim também, não é? Cheio de contendas, de brigas, sempre tá brigando. Não, isso não é o caminho de Deus, isso não é o caminho da sabedoria. Que Deus nos livre desse caminho em nome de Jesus, amém? 14. Olha só. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Mas do Senhor, olha só, presta atenção, do Senhor, a esposa prudente. Então veja, quem é capaz de dar a esposa prudente? É o Senhor. Então Deus tem me dado a graça de ter uma esposa prudente. Minha esposa está aqui me ouvindo, me ouve todos os dias. Isso é muita graça de Deus. Muito favor de Deus. Mas quem me deu? Não foi eu que consegui. Foi Deus quem me deu. Então é graça de Deus. É favor de Deus. Ah, pastor, minha esposa não é prudente. Mas a Bíblia diz que é do Senhor que vem a esposa prudente. Então fala para Ele. E Ele vai dar prudência a ela. Ele vai dar sabedoria a ela, porque é dele que vem. Entende? Então, o Senhor é aquele que faz com que a sua esposa se torne sábia, se torne prudente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, se apegue a isso. E com certeza, você vai viver um casamento abençoado. Aleluia. Glória a Deus. 15. A preguiça faz cair em profundo sono. E o ocioso vem a padecer fome. Né? Então, veja, se você não fizer nada, você também não vai comer nada. É simples assim,
né? Se você não trabalhar, você também não come. Por isso tem que trabalhar. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Entra no caminho da morte. Por quê? Porque os caminhos do Senhor é caminhos de vida. Se você entrar pelo caminho do Senhor, você vai chegar na vida. Mas se você entrar pelo caminho que vai cair no abismo ali na frente, então daqui a pouco você vai cair no caminho de morte. Dependendo de onde você entra, onde você vai entrar. Qual o caminho que você vai escolher? Qual lado você vai ficar? Se você está do lado do Senhor, você vai ter vida e abundância. Mas se você estiver do lado do diabo, ou seja, andando pelos caminhos tortos, o que você espera colher? Colher vida? Não vai. Vai colher o quê? Morte. Essa é a consequência pelo fato de você ter entrado na estrada errada, né? Tava lá um aviso, não entre. Tava lá um aviso, olha, rua sem saída. Ou havia lá, cuidado, um buraco lá na frente, na estrada. Você simplesmente não viu, simplesmente decidiu ir, e aí você caiu, né? Você teve um problema lá na frente porque você não ouviu, né? E é muito importante você andar pelo caminho do Senhor. E mais, você ouvir pessoas que querem te ajudar, né? E você sabe, eu lembrei de uma história aqui, talvez você já ouviu, tinha um homem dirigindo, né? E aí ele então estava no caminho e de repente ele desgovernado ali, foi meio que dirigindo, meio desviando assim, e daqui a pouco ele vem e aí ele coloca o rosto para fora, para um outro carro que estava vindo em sentido contrário, e diz assim, vaca! E aí aquela mulher ouve aquilo, e ela fica tão ofendida, e ela então tira também para fora, né, o seu rosto e diz, porco! E aí lá na frente, ela percebe que havia vacas ali na pista. E que aquele homem, na verdade, estava tentando avisá-la que tinha vaca cruzando a pista. E aí ela percebeu que, na verdade, esse homem queria ajudá-la. Então veja, quando você ouve uma instrução, quando você ouve alguém mostrando o caminho, né, não fique ofendido. Não deixe isso te chatear. É alguém querendo te proteger. É alguém que já viu antes que se você andar para aquele caminho vai dar problema. Se você ir para aquela direção vai ter um problema enorme, né? Eu posso dizer, né, meu tio mesmo, por exemplo, à noite na estrada já bateu numa vaca, quase morreu, né? Ainda bem que era um carro maior, era uma caminhonete. Veja, isso é um perigo. Então veja, quando a gente fala aqui sobre a sabedoria, quando a gente está mostrando o caminho, é porque a gente quer o bem. Quando a gente fala para os nossos filhos, olha, ande por esse caminho, você vai se dar bem, olha, ouça o papai, ouça a mamãe, nós estamos querendo o bem. Quando nós estamos aqui insistindo para que você ouça a palavra de Deus, que você receba, sabe, o nosso objetivo é o quê? Ande pelo caminho certo, você vai se dar bem, vai dar certo, né? E Deus vai te abençoar porque você entrou pelo caminho certo, a estrada correta, né? Versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Por quê? Porque ajudar o pobre é andar no mesmo caminho do Senhor, no mesmo caminho de Deus. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. Nós nunca poderíamos comprar a salvação, porque muito pobres, né? E tem até hoje pessoas querendo comprar bênçãos de Deus, mas deixa eu te dizer, tudo é pela graça de Deus. Por quê? Porque Deus é rico demais para precisar vender alguma coisa. E você e eu, nós somos pobres demais para poder comprar. Então Deus, Ele vendo a nossa pobreza espiritual, quer então nos conduzir à riqueza espiritual. E é isso aí que Ele faz. Então quando nós nos compadecemos também de um pobre que está numa situação que, claro, ele não gostaria de estar, mas ele está, nós estamos agindo como Deus age. E isso honra a Deus. E isso traz bons frutos. É um bom caminho. Então, quem se compadece do pobre,
do pobre ao Senhor empresta, e esse lhe pagará o seu benefício. Uau. Então, quando você ajuda o necessitado, você está honrando a Deus, e com certeza há boas colheitas, porque são boas sementes. Aleluia. Glória a Deus. 18. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-los. Então você percebe que esse tipo de castigo aqui, nesse caso, é com vara, né? Então é um ensino da palavra de Deus. Mas claro, não se exceda. Não exceda. Então tem um tempo também para isso acontecer também, ok? Então isso é a sabedoria de Deus. Não, pastor, eu tenho outra forma. Você segue o seu caminho, como diz, como Deus mesmo permite que você siga seus próprios caminhos. Mas nós estamos ensinando aqui que não tem nada de errado essa questão, ok? De disciplinar o filho com a vara, está escrito na palavra de Deus, né? Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Mas não exceda, não vá além, tem limites, ok? Até mesmo de idade também. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Por isso que tem que haver justiça. Por isso que tem que haver penalização quando há o delito. Para quê? Para que os outros temam. Para que haja uma sociedade que funcione. Se um marginal sempre ficar fora da prisão e nunca receber a punição devida, então como é que vai viver nessa terra? Como é que a terra vai viver, vai existir? Então tem que ter justiça, né? Por isso nós temos que orar sempre para que a justiça do Senhor seja feita, né? Versículo 20, e aqui é um ponto muito importante desse capítulo. Ouve o conselho e recebe a instrução. Então, ouve o conselho e recebe a instrução. Essa palavra instrução recebe a correção, para que seja sábios nos dias por vir. Então, veja, se nós queremos ser sábios lá na frente, precisamos hoje aceitar o conselho, ou receber o conselho, e aceitar a correção. Mas você já percebeu que nós somos, às vezes, aqueles que não querem ser corrigidos, né? Ou se afastamos da correção, nós fugimos da correção, ou fugimos daqueles que podem nos ensinar. Isso é tolice. A sabedoria é aceitar a correção. A sabedoria é você ouvir o conselho. Entende? É ouvir mesmo. E ouvir nesse sentido é acatar o conselho. Não é simplesmente, tá bom, te ouvi. E não andar pelo caminho. Então, o que nós precisamos na verdade, ouvir o conselho. E também aceitar a correção. Mas, infelizmente, na vida da igreja, por exemplo, quando as pessoas são corrigidas dentro da igreja, elas não aceitam. Não aceita a correção. Não vê com os bons olhos. E quem não... E ele acaba saindo de relacionamentos. Então, pessoas acabam saindo da igreja porque foram corrigidas, porque foram confrontadas. No nosso contexto de igreja em células, quando um líder então corrige alguém, eu falo, irmão, não anda para esse caminho, isso aqui não é certo, essa resposta sua não foi adequada, ele acaba saindo da célula, vai para outra célula, quando não sai da igreja. Por quê? Porque não é sábio. O sábio, ele enxerga amor na correção. Ele enxerga e fala, nossa, tem alguém que se preocupa comigo, tem alguém que está vendo que eu não vi, tem alguém que está falando, certamente é porque ele tem algo a falar, né? Então, o mínimo que você deveria é parar para avaliar se realmente aquela correção veio do Senhor, está de acordo com a palavra de Deus. Tenha a humildade de ouvir a correção. Não é, filhos? Tenha a humildade de ouvir a correção dos pais. Os pais é que querem o bem para você, né? E às vezes filhos se revoltam, filhos depois querem sair de casa, querem viver suas próprias vidas, porque foram corrigidas. Mas a vida vai mostrar para eles,
para esses filhos que tomam decisões e saem da casa muitas vezes, que as únicas pessoas que ficam mesmo na sua vida são seus pais, né? Veja, para aqueles que são casados, você vai ver que daqui a pouco seus filhos vão casar, vão ter suas próprias vidas, vão sair de casa. Eu vou te dizer, até mesmo casamentos, mulheres podem se separar dos maridos, maridos podem se separar das mulheres, das esposas. Mas no final, você vai ver que o filho, às vezes, volta para a casa dos pais e os pais estão ali para recebê-los. Então você pode te dizer que a casa dos pais são aquilo que você pode realmente entender que um lugar onde há amor, um lugar onde há cuidado, entende? Então quando os pais corrigem, talvez de uma forma errada, às vezes de uma forma exagerada, mas por detrás eu quero o bem para você. Por isso que ouvir correções é muito importante. Então você vê, se eu se importo com o meu filho, eu vou corrigi-lo. Mas veja, eu não tenho a mesma, vamos dizer, a mesma coisa com pessoas que são desconhecidas. Até porque é tolice se eu for lá corrigir uma pessoa desconhecida, que ela vai falar assim, quem é você para falar para mim? Entende? Então, você corrige quem você ama. Você corrige quem você quer o bem. Você quer cuidar. Você deseja o bem para aquela pessoa. Então, e agora, você que quer ser sábio, eu que quero ser sábio, precisamos então ouvir as correções para que possamos, de fato, ser sábios. É isso que nós queremos, amém, irmãos? Glória a Deus. Estou tocando em pontos, talvez não se falam muito aí vamos dizer, nas pregações, mas aqui você está ouvindo. E é a palavra de Deus para nós. É a sabedoria de Deus para nós. Aleluia. 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, quem decide é Deus. É Deus que vai colocar no seu coração aquilo que de fato deve permanecer. E é um fato, quando você tem um coração para Deus, você tem às vezes muitos planos, mas tem um que ele não permite que você saia dele. Tem um que sobressai. Com certeza é o Senhor, né, conduzindo você. Então pode ser Deus falando, filho, permanece aqui nesse caminho, que é isso que eu quero fazer na sua vida, não é? O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Então é melhor ser pobre, em outras palavras, do que ser um rico mentiroso. É o que a Bíblia diz. Versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem ficará o quê? Satisfeito. Vai haver satisfação. E mal nenhum o visitará. Então, o que é o temor do Senhor? É essa reverência. É esse valor que você dá a Deus. Essa posição de respeito que você tem para com Deus. Você teme ao Senhor e fala, não, eu preciso fazer o que o meu Deus deseja que eu faça. Eu quero seguir os caminhos do meu Deus. Isso vai trazer satisfação e vai te livrar do mal. O preguiçoso, mais uma vez, olha, falando do preguiçoso, olha a ênfase. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Uau, misericórdia. Que Deus nos livre e guarde. Deus nos livre e guarde dessa preguiça. Em nome de Jesus. Mas que Ele nos ajude a sermos diligentes. Fazer o que tem que ser feito. Na hora que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Na hora de dormir, vamos dormir. Mas na hora de trabalhar, vamos trabalhar. É isso que precisamos entender. Ok? Quando ferires ao escarnecedor, ao zombador, ou corrigir o zombador, o ingênuo, o simples, né, aprenderá a prudência. Então repreende o sábio e crescerá em conhecimento. Então, se você repreende o sábio, ele vai crescer no conhecimento. Por isso que sábios avançam, sábios crescem. Por quê? Porque ouvem, porque aceitam, porque não são orgulhosos, porque têm a humildade de entender que outros sabem mais, que outros vieram primeiro, que outros conhecem mais e que estão mostrando o caminho para o nosso bem. Então precisamos ser sábios.
né? E com certeza o sábio vai crescer. 26. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Bom, mais uma vez, a seriedade para com os filhos. Que nós sejamos filhos que na verdade, trazem orgulho para os nossos pais e que traz honra para eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém? 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Em outras palavras, se você não quer ser instruído, você não vai ter conhecimento. Se você não quer ser corrigido, você não vai ter conhecimento. É isso que a Bíblia diz. Essa instrução aqui é a disciplina, é a correção, ok? A testemunha de Belial, ou seja, do ímpio, escarnece, zomba da justiça. Zomba da justiça. E a boca dos perversos devora a iniquidade. Ela se alimenta do mal, né? Então, a boca dos perversos, na verdade, ela se alimenta da maldade. Mas nós não somos assim, nós somos justos em Cristo Jesus. Nós temos uma nova natureza. Nós queremos a justiça de Cristo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Preparados estão para o juízo os escarnecedores, ou seja, os zombadores, e os açoites para as costas dos insensatos. É o que a palavra de Deus diz. Anda pelo caminho da perversidade, vai colher. Não tem como você ir pelo caminho do mal e colher morte. Vá para o caminho da vida e você vai ter a vida. É tolice essa questão de achar que eu vou aproveitar a vida, vou para esse caminho, vou curtir a vida. Cuidado, você está entrando pelo caminho de morte, vai colher morte. Mas decida andar pela vida. Você vai colher vida, vida abundante, cheia de alegria e de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos dar a sabedoria do alto todos os dias. Amém? Deixa eu orar por você, por espírito de sabedoria. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque enquanto nós ouvimos, nós também somos corrigidos. Quando nós ouvimos essa palavra, nós somos também transformados. Precisamos avançar, precisamos mudar, precisamos crescer, precisamos realmente conhecer mais o Senhor a cada dia. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para vermos o Senhor mais e mais. Dá-nos entendimento espiritual, dá espírito de sabedoria para os meus irmãos, para que eles tenham a revelação do Senhor, para que eles conheçam o Senhor, para que eles sejam transformados pelo Senhor, e haja avanço, e haja crescimento, e haja realmente multiplicação. Por isso, Espírito de Deus, eis-nos aqui, ajuda-nos a caminhar na sabedoria que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração quando nós pedimos por sabedoria. E nós vamos desfrutar de bênçãos e mais bênçãos por andar pelo caminho da sabedoria que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigado por você que está aqui ao vivo comigo. Obrigado por você também que está me escutando depois. Com certeza isso aumenta as pedrinhas no meu galardão. Porque estou tendo a oportunidade de servir a palavra de Deus, né? Então isso é graça muito grande. E que Deus possa te abençoar mais e mais com sabedoria. Com graça e sabedoria. Sempre, sempre. Graça e sabedoria esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, né? Sobre a sua descendência. Em nome de Jesus, haja muita sabedoria, haja muita graça de Deus. Em nome de Jesus, não deixe de orar por mim, minha esposa, meus filhos, nosso ministério. Não deixe de também compartilhar o que você tem recebido aqui, né? Envie a outros, né? Peça para que outros ouçam também, né? Convide pessoas para entrar no nosso grupo também do WhatsApp, onde nós postamos ali todos os dias os links, né? Isso aqui tudo está se tornando em livro. Nós vamos passar todos esses livros ali, digital, né? O terceiro já está pronto, agora já está indo para correção, diagramação, daqui a uns dias, em nome do Senhor Jesus. Então, as coisas estão fluindo, graças a Deus, e nós vamos aprender mais do Senhor nesses dias. Então, eu queria que você também chamasse outros para participar, né, dessas lives serem
ministrados, marcados por Jesus, amém? Grande abraço, amo vocês, um bom final de semana e amanhã nós estamos de volta para a glória de Deus, pela graça de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.